afinal, como é trabalhar para o exterior morando no Brasil? Essa é uma das dúvidas que eu mais recebo, porque uma grande parte das pessoas que trabalham para o exterior, que começam a trabalhar para gringa, saem do Brasil, vão morar no exterior, vão morar fora e não continuam aqui, ou enfim, né, não passam essa visão para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Bruni, trabalho para uma empresa dos Estados Unidos desde 2021 e fora essa empresa, né, já ensinei vários alunos a conquistarem uma carreira internacional, a começarem no exterior, e com muitos dos meus alunos, gente, por incrível que pareça, moram no Brasil, são aqui do Brasil, amam viajar, vivem no exterior, viajando, fazendo várias viagens, mas sempre voltam e a base deles é aqui. E eu gosto sempre de trazer essa informação porque muitas pessoas ainda possuem alguma visão, né, de que tem que ganhar, para ganhar em dólar, para ganhar em moeda forte, para ter uma vida melhor, às vezes precisa ir para fora, é só lá fora que vai ter uma vida boa, que realmente vai dar certo as coisas, e isso é um pensamento limitado, porque eu digo por experiência própria e vendo todos os meus alunos que isso não é uma realidade. Quando a gente começa a ganhar em uma moeda que vale 5 vezes mais, quase 6, depende de como que tá a cotação, gente, toda a sua realidade muda, tudo muda. Em 2021, quando eu comecei a trabalhar para os Estados Unidos, eu ainda era muito jovem e tudo, e eu quis fazer um tour, né, o meu primeiro tour pela Europa. Em 2022 eu passei 8 meses na Europa viajando, eu morava 1 mês em cada país, foi uma delícia, mas no último mês que eu tava ali, né, no 8º mês, eu cansei. Chegou um momento que eu falei assim, não, tá na hora de voltar pro Brasil, tá na hora de me estabilizar de novo, tô com saudade da minha família, tô com saudade da minha igreja, tô com saudade da minha casa, e aí eu voltei. Vivi mais um tempo aqui, fui para uma outra temporada, fui para Cancún, depois passei mais 9 meses de novo na Europa. Então eu sempre brinco que é muito bom a gente ter a possibilidade, né, que nem eu trabalho para essa empresa do exterior de forma online, porque a gente pode escolher, a gente tem a liberdade de escolher aonde a gente quer estar, com quem a gente quer estar, e isso verdadeiramente não tem preço, pessoal. Eu falo que ganhar em dólar, obviamente morar no Brasil e ganhar uma moeda que vale 5, 6 vezes mais que o nosso real, é maravilhoso, porque quando eu vou no supermercado, eu não faço uma conta com um real aqui, eu faço uma conta de, bom, se o meu valor da minha hora, vamos supor que seja 15 dólares, bom, quanto tempo levaria para comprar essa calça, essa jaqueta? Certo? Então a gente começa a fazer contas que realmente fazem muito mais sentido, que realmente valem muito mais a pena. E eu sempre brinco que quando a gente começa a ganhar em dólar, até tudo fica mais fácil, né? Então a gente consegue ter no final do mês a gente consegue fechar a conta com muito mais tranquilidade, com muito mais facilidade. Eu consigo escolher se eu quero estar aqui no Brasil comemorando aniversário com os meus pais, aproveitando os meus pais, ou se eu quero estar lá fora, aproveitando uma viagem, indo visitar uma amiga que mora lá fora. Então ter essa liberdade é incrível, porque o que eu mais vejo são pessoas que vão para fora para tentar ter uma vida com mais conforto, uma vida com mais qualidade, mas o que acontece? O coração delas está aqui no Brasil, elas estão com o coração partido, porque elas querem uma vida melhor, mas isso não significa que elas querem abrir mão da família delas, das raízes delas. Então eu sempre digo que a gente tem que analisar muito e parar de romantizar sempre essa questão de, nossa, tudo lá fora é lindo, tudo lá fora é maravilhoso. É sim, gente, eu já tive experiência morando lá fora, é uma delícia, mas às vezes eu sou muito desse time, gente, que eu sei que quando eu for ter filhos, eu quero que os meus filhos estejam perto dos meus pais, porque os meus pais são muito amorosos, são maravilhosos, e eu gostaria muito que os meus filhos crescessem com os avós e tivessem todo esse amor que eu recebi quando criança. Então, para mim, Brunielle, não faz sentido ir para o exterior e morar lá fora, mas eu tenho essa possibilidade, porque o meu trabalho não me prende aqui. Então, se algum momento o Brasil for de mal a pior, eu tenho sim a possibilidade de ir para fora, morar lá e fazer minha vida lá, porque eu já ganho numa moeda forte, e para eu ir para fora é muito mais fácil. Eu consigo aplicar para vistos de nômade, para vistos de empresária, enfim, para vários vistos, para vários países.
Mas eu tenho a possibilidade de também ficar aqui no Brasil e poder aproveitar minha família e poder aproveitar tudo que eu amo do Brasil. E que nem eu falo, o Brasil, gente, ele não é um país ruim. Tem muitas qualidades, tem muitas coisas boas. A única coisa que realmente não é legal no Brasil é o nosso poder de compra. Infelizmente, quando a gente fala de poder de compra no Brasil, é muito triste, porque as pessoas não têm poder de compra. Então, quando a gente vai ver o valor de um iPhone, o valor de um tablet, o valor de comida, o valor de uma casa, tudo isso, gente, é muito desvalorizado, é muito valorizado, né? E o nosso salário muito desvalorizado. E o que é que acontece? Como essas coisas são muito valorizadas e isso é o salário é muito desvalorizado, não se torna possível a gente comprar, a gente ter acesso. É diferente, por exemplo, gente, eu morei 6 meses na Itália. As pessoas lá, a pessoa de classe média ou de classe mais baixa e a pessoa de classe alta, né, a pessoa rica, ela consegue viajar. Por quê? Existe passagens de 30 euros. Existem passagens de 100, 200, 300 euros. Então, a pessoa que é mais rica, ela vai pegar essas passagens. Mas a pessoa que ela é de classe média, que ela tem menos condições, ela vai conseguir fazer uma viagem para o exterior. Por quê? Porque ela tem esse poder. Vinho. Você vai comprar um vinho, gente, a pessoa de classe média, ela também tem condições de tomar um vinho bom, assim como a de classe alta. Por quê? Porque o vinho tem um valor acessível, porque as coisas não são extremamente caras e, que eu falo assim, outro dia eu fui no mercado e eu fui ver o valor de, por exemplo, de um presunto de Parma. Então, outro dia eu fui no mercado e fui ver o valor do presunto de Parma. Gente, eu acho que tava, tipo assim, um pacotinho 60, 70 reais. E eu falei, cara, quantas pessoas conseguem comprar isso? É muito pouco, gente. É muito. O número no Brasil de pessoas que conseguem ter acesso a isso é muito baixo. Agora, na Itália, gente, todo mundo tem acesso. Por quê? Porque um pacotinho de presunto é 2 euros de presunto Parma, né? De presunto não, de Parma. Então, é 2 euros, ou seja, as pessoas conseguem ter acesso, a pessoa de classe média, a pessoa de classe alta, então a igualdade, todo mundo consegue ter acesso às coisas boas, às experiências, à qualidade de vida, ao contrário do Brasil. Por isso que eu digo que a gente precisa sim buscar no mercado do exterior, a gente precisa sim parar de depender de uma moeda que desvaloriza, valoriza, cada hora tá de um jeito, vem política, a gente não sabe o que vai acontecer, se vai dar certo, se vai dar errado, se o país vai piorar, se vai melhorar, se vai abrir mais emprego, se vai ter mais oportunidade, se não vai ter mais oportunidade, o que vai acontecer? E é muito melhor a gente depender de uma economia que é muito mais estruturada. Gente, se você pegar e jogar agora no Google dólar e euro, né, e ver a cotação entre eles, assim, você consegue ver que nos últimos 5, 6, 7 anos, a cotação, a variação é muito baixa. A variação é de centavos. Por quê? Porque são moedas muito estáveis, são economias muito estáveis. Ao contrário do real. Vai ver o real com o dólar. É uma montanha russa. Tem hora que tá lá em cima, tem hora que tá lá embaixo. Tem hora... Por quê? Porque é uma economia muito... sabe-se lá o que vai acontecer, cada dia é uma caixinha de surpresa. Então a gente precisa entender que essa questão de trabalhar para o exterior enquanto a gente mora no Brasil assim, eu digo que é o melhor dos mundos. E não só morando no Brasil, mas morar em países com moedas desvalorizadas. Eu, por exemplo, também já morei na Sérvia, que é um país também no leste europeu, que tem uma moeda desvalorizada. Budapeste, Hungria, também tem moeda desvalorizada. Nesses locais, gente, vocês realmente têm uma qualidade de vida gigantesca. Eu, por exemplo, com o trabalho que eu tenho para o exterior, aqui no Brasil eu tenho uma qualidade de vida gigantesca. Eu consigo fazer coisas que, assim, se eu trabalhasse num trabalho comum aqui do Brasil, para eu chegar a ter os luxos que eu tenho, a gente demoraria anos. O meu irmão é formado em engenharia civil, gente, passou ali 5 anos e tudo mais, e tem vários amigos dele que não ganham nem metade do que eu ganho trabalhando para o exterior. Detalhe, eu não tenho formação. Por quê? Porque a moeda é muito valorizada, gente. E é muito interessante ver esse processo, porque quando você recebe os dólares, por exemplo, recebe 1.500 dólares, 2.000 dólares, gente, isso dá 10 mil, isso dá 12 mil, 15 mil. Então, assim, você multiplica o teu salário e muito. E essa sensação de você olhar o teu banco e falar, caraca,
o meu dinheiro vale, o meu dinheiro tem valor, o meu trabalho, o meu tempo tem valor. Isso não tem preço, gente. E por trabalhar online, por ser home office, é muito bom, porque outro dia, por exemplo, foi feriado, os meus pais queriam viajar, eu falei, vou com vocês, vamos nessa aventura. Entrei dentro do carro, fui trabalhando bonitinho, os dólares caindo, a gente viajando, fazendo uma viagem de final de ano em família, uma maravilha, uma bênção. Então eu sempre digo que às vezes a gente precisa parar de romantizar tanto o exterior. Digo sim, vão pro exterior, gente, passeiem, é maravilhoso, é tudo lindo lá fora. Mas também tem essa questão que, assim, às vezes a gente quer ficar perto das nossas raízes, às vezes a gente quer ficar próximo daquilo que a gente cresceu. O Brasil tem tantas coisas maravilhosas e a gente pode viver essa realidade ao mesmo tempo tendo um bom salário, tendo uma boa vida e sem precisar ser aquele sofrimento, sem precisar ficar contando centavos. E a gente não precisa ter uma qualidade de vida, uma vida boa, realmente que dá para ser vivida, que dá para aproveitar os prazeres, que dá para aproveitar as coisas boas, só quando a gente sair, só quando a gente ganhar em dólar e sofrer lá fora. Não, isso é possível fazer aqui. Tantos alunos que eu tenho, gente, que moram ainda no Brasil, que guardam dinheiro, que conseguem comprar casa, conseguem fazer intercâmbio, porque quando você começa a ganhar em dólar, você não precisa mais ficar fazendo conversão de moeda para você ir pro exterior. Então, assim, gente, é tudo maravilhoso, é tudo, assim, muito fora da realidade que a gente realmente está acostumado a ver no nosso dia a dia. Eu digo que a coisa que mais me deixa revoltada é ver uma pessoa que fala inglês, que tem habilidades, ganhando ainda em real, porque realmente isso para mim é um desperdício. É um desperdício você não olhar para sua conta no final do mês e olhar assim, multiplicar por 5 aquilo, multiplicar por 6 e ver realmente o dinheiro render e o seu tempo render e você realmente ter um retorno e poder usufruir, né, e curtir da vida e ter realmente tudo aquilo poder aproveitar tudo aquilo que a vida tem de melhor. Tem uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, para os mentorados, que é: eu vivo de fase em fase. Então eu vivo uma fase na Europa, eu falo que chega um momento que a gente tem um perrengue chique, que é você cansar de um país. Então, quando a gente tem essa liberdade de ganhar em uma moeda forte, de poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, a gente consegue ter esse perrengue chique que é: enjoei do Brasil, tô meio enjoada, sabe a família? Nossa, dei uma enjoada, encheu um pouquinho o saco. Vou lá pra fora, fico lá um tempo, curto, fico sozinha, viajo, aproveito. Nossa, que saudade da minha família, que saudade de casa, que saudade de estar perto das pessoas que eu amo, que saudade das minhas raízes. Eu volto pro Brasil e passo um período aqui. Então eu sempre vou fazendo períodos e períodos, né? Vou sempre vivendo nesse formato. E eu acho que é a melhor forma, porque a gente consegue aproveitar e estar realmente onde a gente quer. Então, quando eu quero estar lá fora, quero estar curtindo, quero aproveitar, eu vou pra fora, e quando eu quero estar aqui com a minha família, viajando, aproveitando um pouquinho deles, eu também posso estar. Então, o que eu sempre vou recomendar é: busque ter a sua liberdade, busque ter liberdade para você poder escolher, liberdade de tempo, liberdade de escolher em qual lugar do mundo você quer estar, liberdade financeira, porque tudo isso faz com que você seja mais feliz e possa tomar escolhas, né? Realmente decidir de forma muito mais assertiva, de forma consciente, não porque você precisa, porque você tá sob pressão, porque é só aquela opção que você tem e realmente ser colocado contra a parede. Então, se eu puder deixar um recado aqui no final desse vídeo, é: trabalhar para o exterior e morar no Brasil é maravilhoso. É uma das coisas que eu sou sempre muito grata a Brunelli de 5 anos atrás, porque realmente é uma decisão que muda vidas. E eu recebo milhares de feedbacks de alunos dizendo a mesma coisa, que realmente ganhar uma moeda forte, ver o dólar, ver o dinheiro multiplicar é algo assim inexplicável. E eu espero e tenho certeza que um dia isso vai acontecer com você e você vai vir aqui me dar o depoimento, porque
é sim muito capaz e muito mais próximo de isso acontecer do que você imagina. Por isso, se você gostou desse vídeo, se essa dica fez sentido pra você, se você vai ser o próxima pessoa que vai morar aqui no Brasil, ganhar em dólar, ver o teu dinheiro multiplicar, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se você quer ajuda nessa sua trajetória para começar a ganhar seus dólares, me manda uma mensagem lá no direct que eu vou amar te auxiliar e poder te encaminhar aí rumo aos dólares e rumo a essa liberdade de escolha. Não esquece de deixar seu like. Thank you so much e bye!